Olá, meu nome é Antônio Roberto Vigni, eu sou cientista político. Estamos no dia 13 de julho de 2016. Estou aqui com o jornal Metrô do dia 12, do dia de ontem. E na página 6, tá, uma notinha de rodapé fala assim: impeachment. Termina prazo da acusação. A comissão especial do impeachment recebe hoje as alegações finais dos denunciantes contra a presidente afastada Dilma Rousseff. Os juristas Janaína Pascoal, Miguel Reale Júnior e Hélio Bicudo. Em seguida, será aberto o prazo de 15 dias para a alegação da defesa de Dilma. O relator do caso, Antônio Anastasia, PSDB Minas Gerais, concluirá o relatório até 2 de agosto. A votação final do impeachment está prevista entre 24 e 26 de agosto. 24 e 26 de agosto. Estou na página oficial das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Agosto, 5 a 21 de agosto. Então, para aqueles que tinham esperança de que houvesse, antes das Olimpíadas, a questão do impeachment, não vai acontecer. Tá? Não vai acontecer, não vai rolar. E por uma mera questão de segurança, né? Porque o que acontece, as chances de uma guerra civil dentro das Olimpíadas, se acontecesse o impeachment antes das Olimpíadas, ia ser muito maior. Então, se acontece, por exemplo, o impeachment da Dilma antes das Olimpíadas, as chances de um atentado terrorista acontecer nas Olimpíadas é maior ainda. Uma questão de segurança nacional, foi jogado com a barriga o impeachment para depois das Olimpíadas. Isso é uma questão óbvia, né? E aí tem o recesso parlamentar que vai acontecer logo depois da eleição para a presidência da Câmara. Acontece a eleição para a presidência da Câmara, que eles vão tentar de todo modo fazer com que o governo anterior tenha a presidência para de alguma forma atrapalhar o próximo governo, né? Ou fortalecer o governo da Dilma caso ela retorne, né? Isso aí é uma questão de disputa interna para dizer assim, vai acontecer, vai voltar o PT ou não vai voltar. Isso é mais ou menos uma prévia. A eleição da Câmara é mais ou menos uma prévia nesse sentido. E eles estão tentando, de toda maneira, dar um sobrefôlego, né, para ou ser uma Olimpíada, né, onde retorne o PT, e tudo que nós estamos fazendo até agora ser jogado águas abaixo, ou seja, todo o trabalho de combate à corrupção, toda essa situação, porque aí o PT volta, e volta com força total, e vai atacar os adversários, os inimigos políticos dele, né, por terem tentado afastar Dilma Rousseff. Então, tudo que eles precisam não é nem vencer, é simplesmente impedir que nós tenhamos os votos necessários para fazer a cassação dela. E isso, prestem atenção, logo após uma recessão parlamentar do Congresso Nacional na Câmara e do Senado, um recesso parlamentar da Câmara e do Senado, né? E Jogos Olímpicos nacionais e internacionais aqui no Brasil, né? Então, lá no Rio de Janeiro, que vai tirar o foco de todo mundo. Em pouco tempo depois, né, onde o pessoal não vai ter feito pressão para os senadores, onde o pessoal não vai ter prestar atenção em política, ainda vai estar sobre os efeitos dos Jogos Olímpicos, essa situação favorece o governo anterior.
né? Porque eles podem fazer as articulações deles durante as férias, durante o negócio. O que vocês vão fazer é o seguinte, ó, se vocês encontrarem senadores durante as férias, os recessos deles, façam pressão, né? Para que haja a consciência desses senadores do grau de rejeição que a gente tem ao governo anterior. Porque se vocês deixarem desse jeito, se vocês não fizerem pressão, não fizerem a parte de vocês, tá? Vocês têm que mostrar para eles, olha, nós não queremos que o senhor vote a favor da Dilma Rousseff, nós queremos que vote contra. Porque se disser que está tudo bem, obrigado, Vossa Excelência faça o que o senhor quiser, não. É o que o povo quer. O que o povo quer? O povo quer a Dilma de volta? Não, né? Eu não quero, pelo menos. O povo quer o PT de volta, quer os mais anos de PT, mais governos do PT, mais de tudo que nós tivemos até agora. Se vocês querem, deixem do jeito que está. Agora, eles vão ir para as férias, vão ir para um recesso de 15 dias, logo após a votação, e aí depois tem as Olimpíadas. E só depois das Olimpíadas, tá, uma semana depois das Olimpíadas, é que vai ter o impeachment da Dilma. Sem pressão popular praticamente. Então você imagina assim, ó, um país onde pode acontecer uma Olimpíada para trazer de volta uma ditadura. Aí sim, vai ser ditadura mesmo, porque ela não vai perdoar. Quem conhece Dilma Rousseff e sabe que ela é fora da casinha, né, ela vai fazer de tudo para se vingar de todos aqueles que fizeram isso com ela. Ela pode dizer, não, imagina isso aqui. Cara, ela está esperando isso acontecer. Só precisa de 2 votos a menos da última votação no Senado. Vai passar a comissão? Vai passar o negócio na comissão? Vai ser aprovado e ela vai, antes de ir para o recesso, provavelmente vai ter a votação, né? Ou logo em seguida, que voltar das Olimpíadas, vai ter a votação e vai passar. E aí, depois disso, o que vai acontecer é simplesmente que nós vamos ter a segunda votação, né? E a segunda votação, nessa sim nós podemos perder, tá? E ela pode voltar. Porque ela só precisa de 2 votos a menos da última votação para poder ficar no poder, para poder permanecer no poder, né? Contra a vontade popular. Então, as Olimpíadas, elas vão acontecer, eles vão tentar proteger as pessoas e por isso não vão fazer a votação do impeachment durante as Olimpíadas ou antes das Olimpíadas. Para quem queria saber o calendário da questão do impeachment, este é o calendário do impeachment. Essa é a situação do impeachment. Por volta de uma semana ou mais, mas eu acredito que seja assim para dar um menor efeito possível, o menor impacto social possível no país, vai ser uma semana após as Olimpíadas, vai acontecer o impeachment de Dilma Rousseff. Então, provavelmente as 2 votações nesse sentido. Não vão acontecer antes para se evitar guerra civil e invasão estrangeira durante as Olimpíadas. Para se evitar atentado terrorista durante as Olimpíadas. Por uma questão de segurança nacional, o Congresso organizou o calendário do impeachment deste modo. Então, para que fique claro, é para segurança nacional, é para proteção. Mas a pressão popular, ela deve continuar dentro do período das Olimpíadas. O protesto, ele deve acontecer durante as Olimpíadas. Então, se você é brasileiro e você não quer que a Dilma Rousseff permaneça no poder, se manifeste, mesmo durante as Olimpíadas. Manifeste-se, deixe claro isso, deixe essa situação muito clara. Seja brasileiro, acima de tudo, seja brasileiro. Tenha orgulho de ser brasileiro. E tome cuidado, porque as Olimpíadas, sim, nós não temos a tradição, a situação de um atentado. No Brasil ainda não é uma coisa que a gente perceba, mas o Estado Islâmico já ameaçou, foi criada uma página em português do Estado Islâmico,
está havendo convocação islâmica para que haja realmente alguma coisa nesse sentido. A Polícia Federal, a inteligência internacional, todo mundo está atento a essa possibilidade. As pessoas que estão nessa linha estão sendo controladas, vigiadas e tudo. Então o risco existe, o risco é real, né? E claro, até o prefeito do Rio de Janeiro está sendo criticado por alguns jornalistas, né? De que ele está comunicando para o mundo inteiro que realmente a imagem do Rio de Janeiro não está sendo uma das melhores agora nesse momento por conta da falta de segurança, que ele acha que ele prefeito entende que não é o suficiente para dar segurança para o mundo nesse sentido. Isso ele sendo prefeito, né? Ele está tentando tirar o dedo da reta, dizer assim, olha, eu alertei, eu avisei que a coisa não estava nesse sentido. Realmente a questão de segurança é uma situação grave, né? E isso ele está falando, ele pode estar tentando tirar o dele da reta, sim, ele pode, mas ao mesmo tempo ele está falando a verdade. A situação é grave, é muito grave, e não adianta dizer que não é, tá? E aí dizer assim, eu vou assumir. Ele está querendo dizer com isso, com essas declarações dele, em outras palavras, ele está dizendo assim, gente, eu vou ter culpa, provavelmente eu vou ter culpa, mas eu não vou ter culpa sozinho. Tá? Uma situação que não era favorável ter Olimpíadas no Brasil, no Rio de Janeiro. O ideal é que tivesse sido cancelado, mas como o que aconteceu? Já estava programado, não tinha mais como cancelar, então de repente eles pegaram e fizeram isso desse modo. A situação é grave, tá? Pode acontecer, não que vá acontecer. Esperemos que não aconteça nada de grave, esperemos que o Rio de Janeiro tenha um belíssimo evento. Eu não sou favorável à vinda das Olimpíadas para o Brasil, como não fui da Copa, tá? Mas para a segurança do povo eu não desejo o pior, pelo contrário, desejo o melhor. Todos os alertas, todos os comentários que eu fiz não foi para tocar terror nem nada, foi pelo contrário para alertar, para mostrar que existe o problema e para que seja criado a maior segurança possível. Então as pessoas precisam ter consciência do risco que elas correm, né? Se elas querem assumir os riscos, tudo bem. Agora, ir despreparado para alguma coisa sem saber que tu corre algum risco, não. Então, se tu vai, tenha consciência que tu tem que estar preparado para a possibilidade que acontecer alguma coisa, tu estar preparado para poder reagir ou agir, no mínimo. Se houver treinamento de segurança, que a pessoa faça tudo que é necessário ser feito, porque não é para assustar as pessoas que eu faço esses vídeos, não é para tocar terror, ou para incitar violência, ou criar ódio, alguma coisa nesse sentido. Não é nada disso. A meta desses alertas, dessas orientações dos possíveis cenários que devem ou não acontecer, que são cenários, tá? São situações, não é previsão, não tenho bola de cristal, eu sou um cientista, não sou um messiânico, não estou aqui fazendo previsões, tá? São cenários possíveis que têm condições ou não de acontecer. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos nos precaver, nos preparar para o melhor e para o pior, né? Então o melhor seria torcer todo mundo numa boa, ser feliz, vamos ganhar, vamos vencer, vamos perder. O que tiver que acontecer nas Olimpíadas, que seja na área do esporte e que seja para o bem da humanidade, para o bem do mundo. Ótimo, maravilhoso. Mesmo não aprovando as Olimpíadas, mesmo achando que seja um gasto desnecessário para o Brasil, onde nós precisaríamos sim de educação, saúde e segurança, o Rio de Janeiro ganhou um incremento de segurança, a cidade, o estado do Rio de Janeiro ganhou um incremento de segurança graças às Olimpíadas. Então isso pode aumentar a segurança no Rio de Janeiro graças às Olimpíadas. Graças à Copa do Mundo e às Olimpíadas, a segurança do Rio vai melhorar um pouco. Mas a situação do Brasil não melhora e continua, e o risco dessa situação toda acontecer aumenta, na verdade. Aquela lei
que eu comentei tempos atrás, da permanência de forças estrangeiras no Brasil, forças militares estrangeiras no Brasil, que foi criado por Dilma Rousseff, aquilo virou lei, tá? Aquilo era um projeto de lei da Câmara, número 34 de 2014, tá? Altera a lei complementar número 90 de 1º de outubro de 1997, que determina os casos em que as forças estrangeiras possam transitar pelo território nacional ou nele permanecer temporariamente. Explicação da emenda. Altera a lei número 90 de 1997 para permitir ao presidente da República delegar ao ministro do Estado de Defesa e a esse subdelegar aos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica a autorização de trânsito e permanência nas forças estrangeiras do território nacional. Isso significa que fica nas mãos do presidente a questão dele, no primeiro momento, fazer a colocação de forças estrangeiras no Brasil, forças militares estrangeiras no Brasil. Isso significa que, se Dilma Rousseff estivesse no poder, e essa lei foi aprovada, tá? Se Dilma Rousseff estivesse no poder, ela simplesmente haveria a necessidade dela dizer assim, olha, o que as forças estrangeiras diriam? Não, nós estamos indo aí para defender a senhora. Olha, muito obrigado, é o que eu quero, eu preciso de forças estrangeiras para me defender. Então ela traria forças estrangeiras, de países estrangeiros, para impedir que houvesse um ataque contra ela. Então digamos que aconteça agora, ela supere a questão do impeachment, que ela volte ao poder, tá? Aí tem as forças militares nacionais que não vão permitir esse tipo de coisa. Ela, como ela venceu a questão do impeachment em matéria de voto, ela pode, por essa lei, fazer as forças militares estrangeiras virão ao Brasil e ela, respaldada nas formas da lei, ela simplesmente precisa que essas forças digam para ela, olha, nós estamos aí indo defender a senhora. É legal, está dentro da lei, está dentro da norma, foi aprovado, tá? Então isso existe de fato, isso não é uma brincadeira, a lei existe, tá? E aí ela simplesmente, nas formas da lei, essas forças estrangeiras vão defender a manutenção do governo Dilma Rousseff no Brasil, enfrentando as forças nacionais militares. Acredite se quiser, mas é verdade, a lei existe, tá aí, tá? Então essa situação foi uma situação que eu coloquei que era risco. Por que essa lei é perigosa? Por que ela tem que cair amanhã depois? Exatamente porque ela dá à presidência da República a possibilidade de se defender com forças internacionais de uma força estrangeira. Isso aí é o que eu chamo de um dos crimes de Dilma Rousseff. O crime de internacionalização contra a soberania nacional. Ela criou uma lei que fornece poderes a forças estrangeiras para defender ela e o governo dela acima do Estado e da nação brasileira. Isso não é pouca coisa, gente. Isso não é brincadeira. Isso é coisa séria, tá? Isso aconteceu, está acontecendo de fato. É um risco real. Dilma pode dar, sim, ainda um golpe no Brasil. O PT ainda está... Por que o PT está calmo, tranquilo, né? Por conta disso. O risco é real, tá? Então pode acontecer uma Olimpíada por conta disso, tá? Porque logo em seguida das Olimpíadas, nós podemos tomar uma pizza, tá? E o PT retornar. Isso pode acontecer, né? Agora, se vai acontecer ou não, né? Se vai ser uma Olimpíada, o impeachment, vai depender de como nós vamos agir, nós brasileiros, se nós vamos assumir isso para nós, se nós vamos ir de novo para as ruas ou não protestar, porque o risco é real. Eu só falo dos cenários porque existe possibilidade, existe situação para esse tipo de coisa. Se as forças estrangeiras podem entrar no Brasil legalmente,
e ainda defender o PT, se 3 países como Bolívia, Venezuela e Equador estão dizendo que estão dispostos a fazerem isso, e se existe respaldo legal para essa situação, e eles sabem disso, que existe essa situação, cabe a nós pressionar os nossos senadores e dizer: nós não queremos mais esse governo. Uma vez que ele esteja deslegitimado, não tem mais, ela não pode, como não será mais presidente da República, ela não poderá mais fazer tal convocação. Aí fica nas mãos do presidente Michel Temer, né? Se forças estrangeiras tentarem invadir o Brasil, ele pode aceitar que forças estrangeiras venham ao Brasil para defender o Brasil contra essas outras forças estrangeiras. Aí no caso Estados Unidos, Europa, coisa assim, para defender o Brasil contra atentados terroristas, contra invasões estrangeiras de partidos ou grupos ideológicos favoráveis a Dilma Rousseff e o PT. Né, que eles estarão cometendo aí sim crimes contra a soberania nacional. Pode até acabar o PT, pode até ser fechado o PT, que é uma coisa que eu venho defendendo já faz bastante tempo. Isso é para mostrar para vocês que existe sim um cenário, que existe sim essa realidade. Agora, se vocês vão aceitar ou vocês vão acreditar ou não, é outros 500. Né? Fiquem atentos e muito obrigado pela atenção dispensada.